Bom dia e a santa paz do Senhor Jesus, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Uma palavra de reflexão da Bíblia, a Escritura Sagrada, para os irmãos, para os ouvintes, aqueles que necessitam de ouvir o Evangelho do Senhor. Nós temos que ser sinceros nas mensagens, sim, sim, não, não, procedência maligna. Mas o livro de Hebreus, irmãos, capítulo 11, ele tem 40 versículos. E nesses 40 versículos, eu queria mencionar algumas das palavras nesse tema, o herói da fé. O que é fé, irmãos? Porque que a Bíblia fala, se tiver fé igual um grão de mostarda. O grão de mostarda ele é pequenino, irmãos. E aqui menciona os heróis da fé. O texto do capítulo 11 de Hebreus, a natureza da fé. A palavra fé aqui, irmão, se nós olharmos, tem uma vezes, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, tem mais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais ou menos 19 vezes que eu mencionei a palavra fé no capítulo 11 de Hebreus. Mas pode ter mais, irmãos. Eu contei meio por cima, assim. A palavra fé, dos heróis da fé. Mas eu quero mencionar alguns nomes que foi herói da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Então, os irmãos entendam o que é a palavra fé, a certeza de que coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem, né? Nós temos fé em Jesus, nós não vemos e acreditamos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós mencionamos a palavra fé, exemplo de fé extraído do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, o primeiro da Bíblia, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Nós vemos que Abel ofereceu o melhor que ele tinha para Deus. Ele ofereceu o melhor. Diferença, irmãos, de Abel e de Caim. Abel oferece os melhores das gorduras, das ovelhas. Diferença, e Caim, seu sacrifício, ofereceu a Deus o que agrada aos olhos de Deus, o que não agrada aos olhos de Deus. O que Deus aprova, o que Deus não aprova. Então nós vemos desses primeiro homicídio na terra, a inveja, causou inveja, irmãos. Um ofereceu o melhor para Deus. E se nós olharmos os dois sacrifícios de Abel e Caim, poderia chamar a atenção de Deus os dois exemplos, os dois sacrifícios. Mas tem coisa que é para cumprir a Escritura, irmãos. Tem coisa que é para que realiza o que está na Escritura, na vida nossa, dos seres humanos. Se nós continuarmos lemos aqui, ou lendo, pela fé o Enoque foi trasladado para não ver a morte.
não foi achado porque Deus trasladará. Então nós vemos que falou de Enoque também. Deus recolheu para ele, né, um homem. A Bíblia relata bem pouquinho da vida de Enoque, né? Poderia, pelo que a Bíblia relata, ele é uma pessoa de bom exemplo na Escritura. O que ele fez durante a vida de Enoque na terra? Mas tem coisa, irmãos, como eu lhe disse, não precisa estar mostrando que nós somos o que deixamos de ser. Porque também pode causar inveja. Aqui diz, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, ele existe, que se torna galardoador dos que buscam. Esse versículo 6, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus, com certeza, irmãos. Sem fé, uma fé humilde, uma fé sincera, uma fé exemplar, uma fé maravilhada perante Deus, que venha agradar o Todo-Poderoso. Versículo 7, pela fé Noé, devidamente instruído da mente de Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós temos exemplo de Noé, né? 40 dias, 40 noites de chuva, né? O historiador fala 120 anos que eles pregaram, que ele pregou a palavra, mais ou menos. E hoje nós sabemos que vai ser em fogo lá, 1 e 2 Pedro, o Senhor tem como na palma das mãos dele, para o juízo final. Não sabemos, pode ser uma guerra mundial, o sol pode abaixar, mas vai acontecer, irmão. Queremos ou não queremos, vai acontecer. Estou falando de fé. Os patriarcas, Abrão, né? Abrão, quando chamado de Abrão, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ir. É muito grave aos olhos humanos quando Abrão teve a chamada. Obedeceu. Primeiramente ele obedeceu, irmão, quando Deus falou com ele, só que ele não sabia para onde ia. Ele foi sem destino. Aqui está escrito, ele não sabia, partiu sem saber aonde ia. E talvez nessa manhã você está sem saber para onde vai, aonde caminha, mas pode ter certeza, Deus está contigo. Então nós vemos no versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, que é falando de Abrão ainda, em terra alheia, terra alheia, terra dos filisteus, terra de gigantes, habitando em tendas, irmão, não era casa de luxo, em tendas. Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que Deus, se Deus falou, tá cumprido, pode ter certeza na minha vida e na tua vida, que Deus falou. E se nós continuarmos, olharmos, é 40 versículos, irmão, é pouco tempo, é 10 minutos. Aqui é só um exemplo de fé. No versículo 23, Moisés, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Quando nós falamos de Moisés, não temos muita referência, mas não vou mais longe, irmãos. Receba um grande abraço do teu irmão, companheiro, presbítero João dos Santos Silveira. Vamos fazer um negócio espiritual. Se você puder orar por mim, ore por mim, que eu estarei orando por você daqui a pouco. E se nós descer sepultura, não vamos desanimar na hora da morte. Mas, irmão João, nós vamos passar pela morte. Se nós possamos passar pela morte, a nossa carne é sujeita à morte. Diz que não pode ficar doente, nós somos sujeitos a ficar doente, mas aquele que cuida de nós é aquele todo-poderoso. Ele é o médico dos médicos, o médico que opera, o médico que faz o milagre. Não desanime, anime na presença de Deus, anima aquele que te chamou, é aquele que é maior que está no mundo, aquele que está na tua vida. Receba um grande abraço, fico com Deus.